Na aula passada vimos como usar as sombras dos objetos para cálculos de grandes dimensões. Nos corpos opacos, vocês poderão utilizar a sombra para medir a distância, o comprimento real do corpo. Agora, lembrando sempre que é preciso que você tenha uma referência. E essa referência deve ter a medida da sombra e do real. Estudamos a reflexão da luz. Há dois tipos de reflexão da luz: a reflexão difusa e a regular. Na reflexão difusa, acontece em todas as direções, já na regular, em uma única direção. E analisamos a formação da imagem no espelho plano. Nos espelhos planos, as imagens serão sempre simétricas, à direita e virtual. Uma boa aula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Chico, você fez aquela dica de estudo da aula passada, Chico? Mas é claro que eu fiz. Então vamos para a solução da dica de estudo? Vamos lá. Um espelho plano está disposto horizontalmente no solo. Um observador, cujos olhos estão a 1,80 metros acima do espelho e a 2 metros do centro do espelho, olha para esse ponto. Ele vê a ponta de uma árvore que está a 30 metros do centro do espelho. Determine a altura da árvore. A altura do observador é de 1,80 metros. A distância do observador ao centro do espelho é de 2 metros. Como é uma proporção, eu terei também a altura da árvore, correspondente que vamos calcular, sobre a distância, que é de 30 metros do centro do espelho à árvore. Fazendo as multiplicações aqui, a resposta, uma proporção, sempre em xizinho, 30 vezes 1,80 dá 54. 54 divididos por 2, está aí a altura da árvore. Acertou, Chico? 27 metros. Vamos para o tema da aula, então? O tema é sombra e reflexão de luz, parte 2. Um dos assuntos que veremos nesta aula é a associação dos espelhos planos, quando a luz refletida por um espelho atingir um outro. Quer dizer, na aula passada a gente viu a luz atingindo um espelho. Hoje a gente vai ver a luz atingindo um espelho e depois outro? Isso mesmo, Chico. Bom, existem dois casos. A primeira é a associação em paralelo, quando o número de imagens formadas do ponto A é infinito. Isso quer dizer o quê? Quando vocês colocarem dois espelhos paralelamente entre si, você vai observar as imagens infinitas. A imagem do objeto que a gente colocar entre eles? Isso mesmo, do objeto. Por que, Joelso? Como sendo a reflexão se propaga de luz, vocês viram, retilínea e na mesma linha, né, na direção reta, ela vai bater no espelho, bate no outro e assim vai por diante. Como sendo reto, né, Chico? Então vai fazer essas imagens infinitas, um espelho atrás do outro. É um ping-pong que não acaba mais. É um ping-pong que não acaba mais. Vamos ver então a experiência? Vamos fazer então a experiência onde é a associação em paralelo de dois espelhos. Então, se vocês deixarem os espelhos paralelamente e colocar um objeto entre eles, você irá perceber o quê? Chico, o que está percebendo? Quantos gordinhos aqui tem lá? Dá para contar? Será tudo? Eu estou vendo um monte ali. Um monte, né?
Bom, o magrinho não foi colocado, né? É que o magrinho sou eu, por isso, né? Magrinho você. Mas a associação em paralelo sempre serão as imagens infinitas, como vocês podem observar, tá bom? E a segunda associação é a associação angular. Vamos ver o que acontece na associação angular, então. Vamos lá. O número de imagens do ponto A é dado por n, que é a quantidade de imagens, igual a 360 graus divididos pelo ângulo, que é o alfa, menos 1. Então, esse ângulo que você vai formar com dois espelhos planos, você vai fazer o quê? Vai dividir por 360 graus e depois subtrair por menos 1. Então, aqui nós já temos dois espelhos planos, onde esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Conforme aqui o esquadro. Ó, 90 graus, bonitinho, os dois ângulos. E vamos colocar, então, a imagem, né, do corpo aqui, do objeto. Vocês poderão notar que saiu quantas imagens mesmo? Hein, Chico? Tem o gordinho ali e tem mais 3 imagens. Muito bem, tem 3 imagens. Então, vamos ao nosso raciocínio da fórmula, então. É 360 graus, como o ângulo é de 90 graus, 360 divididos por 90, 90 é 4, menos 1 é 3. A pessoa sempre vai ser menos 1? Sempre é menos 1 daí, tá bom? E vamos fazer um exercício, então, agora com associação com dois ângulos planos? Dois espelhos planos, né, Chico? Vamos lá. Então, vamos lá. Calcular o número de imagens formadas de um objeto colocado no plano bissetor de dois espelhos. Os espelhos são planos angulares e formam entre si um ângulo de 45 graus. Então, nós vimos 90 graus, que é 360 dividido por 90, que dá 4, menos 1, 3. Mas nem sempre você vai ter o desenho ali, né, mostrando. Então, o que você vai fazer quando não tiver esse desenho? Você vai ter que lembrar da fórmula. Então, como é 360 graus, foi colocado um objeto bissetor, significa entre os espelhos planos, tá bom? E o cálculo vai ser 360 graus divididos por 45 graus, que é o que está propondo o exercício. A resposta de número de imagens formadas vai ser 360 divididos por 45, dá 8. Menos 1, a resposta serão 7 imagens. Vamos comprovar isso, então? Se é realmente 7 imagens, vamos ver então aqui novamente. Vamos pegar o esquadro, vou pegar agora esse ângulo, né? O ângulo sempre formado por duas retas, que corresponde a 45 graus, e vamos colocar aqui para termos a base, né? Para não fazer chuncho, né? Vamos lá, olha aí, ó. Colocando aqui o corpo, o objeto, formou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chico. Certinho, 7. Pô, bem como estava na fórmula, né? Isso mesmo. Então, a fórmula para vocês calcularem quantas imagens, né, com dois espelhos angular, forma de ângulo, né, não paralelo, você vai fazer 360 graus divididos pelo ângulo que você formar entre os dois espelhos, menos 1. Tá bom? Joelson. Sim, Chico. Quer dizer que quanto menor o ângulo, maior vai ser o número de imagens? Isso mesmo, Chico. Quanto menor o ângulo, maior será o número de imagens formadas pelo objeto que vocês colocarem, né, entre os dois espelhos planos. Tá bom? E vamos para o próximo assunto? O próximo assunto será espelhos esféricos. Se a face interna da calota é refletora, o espelho esférico é dito côncavo. Ah, professor, mas calota? O que é calota? Então, o Chico acho que trouxe, né, parecido com calota. A concha lá, da sopa lá, né, Chico? Você trouxe? Claro. Hoje eu vim para a escola e pensei, por que não levar uma concha? Pois é, né? Canja, né? É bom, né? É bom. Você está falando de calota. O que é uma calota? Então, a calota tem o formato desta concha ali, que vocês podem observar que está na mão do Chico. Bom, então, se a face interna da calota for a face refletora, né? Olha você aqui. observar, né? O Chico está observando a face interna. Então, essa face interna é dita como côncavo. Tá bom, Chico? Essa aqui é a face interna. Isso, a côncavo. E a outra face, então, se a face externa da calota é refletora, o espelho esférico é dito convexo. Então, o convexo
seria a parte externa, se você ficar observando, né? E nesse caso o Chico vai mostrar, olha ali, ó. Essa aqui é externa, então esse aqui tem um espelho côncavo e um espelho convexo? Isso mesmo, Chico, né? Então, côncavo e convexo. É isso que vamos estudar agora, que é dentro dos espelhos esféricos. Você tem umas imagenzinhas para mostrar pra gente, né? Isso mesmo, Chico. Vamos ver então a primeira imagem que representa o espelho esférico côncavo. É a parte interna. Vamos lá então. Observar então as imagens sendo refletidas pela parte interna da calota, que é a parte chamada de espelho côncavo. Agora vamos ver a outra imagem, que é a parte externa da calota, que seria o espelho esférico convexo. Vamos dar uma olhada. Observar então as imagens da calota externa. Não esqueça, o espelho esférico convexo é a parte externa. Joelson, Pode falar, Chico. sabe o que eu percebi nas imagens? Que a luz, ela batia no espelho e ela ia em todas as direções. Não era lá que nem no espelho plano, né? Isso mesmo. Já no espelho é a imagem regular, né? Vocês viram na aula passada. Agora, nos espelhos esféricos, as luzes refletem em todas as direções, tá? E não em uma única. Continuando, Chico, agora nós temos que ver alguns nomes que nós iremos trabalhar durante esta aula e algumas nomenclaturas importantes que fazem parte do espelho côncavo e convexo, né? Então, vamos ver aqui. Imagine vocês, por exemplo, uma circunferência, né? Você sabe que numa bola você pode imaginar uma circunferência onde tem um centro, né? E esse centro aqui é chamado, então, no espelho esférico, centro de curvatura do espelho. É o centro do meu espelho esférico, tá? Imaginando como se fosse aqui o círculo. Aqui, então ó, quer dizer que se o meu espelho fosse uma bola, o C, aquele Czinho ali, seria o centro da bola. O centro da bola. Querem ver? Empreste um pouquinho a tua concha, Chico. Pega lá. Então tá. Cuida aí que é da minha mãe, hein? Pode deixar. Então vamos imaginar aqui sendo uma bola fechadinha, aonde seria o centro? Aqui, ó, né? Não lá dentro, né? Seria aqui, ó, Chico. Será que dá para perceber aqui o centro? O centro como se fosse cortar essa bola, né? Como se houvesse duas conchas. Então o centro é a metade das duas conchas, certo? O próximo seria o raio. O raio também, imagine o raio de uma circunferência. O raio vai do centro até a extremidade da circunferência. Aqui no espelho, o que seria o raio? O raio vai do centro até a extremidade do espelho, tá? Então, até a paredinha lá da concha. Isso mesmo, até a paredinha, que seria o raio de curvatura do espelho. E o próximo, que seria o vértice do espelho, nada mais é do que o próprio espelho. Então, o vértice é a parte, digamos, limite, né, que forma a figura esférica. É aquele pontinho que o raio encontra com a parede do espelho, é isso? Isso mesmo. Na verdade, o vértice aqui não é somente esse pontinho, né? É toda a parte que forma a figura. Só que tem um detalhe, né? O detalhe é que quando eu tenho o centro e o vértice ligado numa reta aqui bem no centro, ali tem o eixo. E esse eixo é chamado de principal, que é o próximo tópico, né? Quando eu tenho o C com o V, né? A distância do C até o V, até o espelho, é o eixo principal do espelho. Joelson, Então, deixa eu só dar uma revisadinha. O C é o centro de curvatura. Isso. O R é o raio desse espelho. Isso, a distância, né? Do espelho até o centro. Tá. O vértice é a parede do espelho. Isso mesmo. E o CV, que é o eixo principal, é essa distância do raio até a parede. Isso mesmo. Ou melhor, do centro, né, até a paredinha também. Tá. Tá bom? Uhum. Vamos ver então o que acontece se colocarmos
um objeto na frente do espelho côncavo. Você pode fazer essa experiência em casa. Pega a concha lá, né, e fica olhando para a tua mão, tua palma da mão, você vai ver que vai aparecer várias identificações diferentes de acordo com a distância que você se aproxima ou se distancia do espelho côncavo. Bom, eu estou colocando agora uma imagem, né, na frente do espelho côncavo, como vocês podem observar. Joelson, pode falar, Chico. Ali eu estou olhando essa figura e eu estou vendo tudo aquilo que a gente acabou de ver. O centro de curvatura, o vértice, o raio, o eixo principal, mas o que é aquele F ali? Esse F eu não falei mesmo, né? Acho que tem razão. O F seria o quê? A metade da distância do raio, né? O raio, então, vai do centro até o vértice, e o F, que é o foco, falar do foco, vai ser sempre a metade desta distância. Tá bom, Chico? O F é foco. Foco. E é a metade do raio. Não esqueça. Tá? Sempre a metade do raio. Sempre a metade do raio. Então, se o raio é 15, o foco vai ser 7,5. Certo? Beleza. Então, tá. Chico, mas vamos para o nosso intervalo primeiro? Depois nós continuamos vendo o que acontece com as imagens sendo colocadas na frente do espelho côncavo. Tá bom? Vamos para o intervalo, então. Voltando ao nosso intervalo, então, vamos ver o que acontece com as imagens colocadas na frente de um espelho côncavo? Então, se você colocar o objeto no centro de curvatura, no C, o que vai acontecer? Essa imagem você vai visualizar ela invertida, do mesmo tamanho e real. Tá? Não vai ter aquele espaço virtual que vocês observam no espelho plano. Joelson, fala aí, Chico. Eu vou experimentar aqui. Então, veja, bem no centro. No centro... é como se tivesse duas conchas, né, na metade entre uma e outra. Você vai observar... Bem no meio aqui. Bem no meio. Você vai ver a imagem invertida e do mesmo tamanho. Certo? Eu estou pondo meu nariz aqui, está meio atrapalhado, mas... Então tá bom. E a segunda, então? Vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. O que vai acontecer com a imagem? A imagem não vai ser o mesmo tamanho, vai ser um pouquinho maior, mas continuará invertida e vai ser real, tá? Veja lá, Chico. Veja se dá mesmo maior o teu nariz. Eu tenho que chegar mais perto. O teu nariz já é pequenininho, né? Imagina agora colocando entre o centro e o foco. Entre o centro e o foco, então vai ficar uma coisa muito bonita, né? Tá meio atrapalhado aqui, sabe? Eu não estou conseguindo entrar entre o centro e o foco. Tinha que ser um espelho maior. Isso, teria que ser um espelho maior. Mas dá para ter uma ideia aqui, sabe? Então tá bom. E a terceira forma é você colocar o teu objeto agora em cima do foco. O que vai acontecer? O objeto no foco do espelho vai sair uma imagem indeterminada. Ela vai sair ao infinito. Vê se você consegue ver a tua imagem aí, Chico. Imagem não, o teu nariz, né, Chico? Colocando no foco. Você consegue identificar aí o teu nariz? Eu tenho que colocar meu olho, né, no foco, não? Pode ser também, tá bom? Então, colocando a imagem no foco, vai ser indeterminado a tua imagem. Olha só, tem um ponto aqui que a minha imagem desaparece, é isso? Isso mesmo. Né? Como é indeterminado, ao infinito, você não vai poder visualizar o teu objeto. Ela começa a crescer, daí ela desaparece. Isso mesmo. Uhum. E o próximo e último agora é você colocar o teu objeto entre o foco e o vértice. Então, colocando o teu objeto entre o foco e o vértice, é o primeiro caso que vai acontecer com o espelho côncavo. É só nesse caso, entre foco e vértice, que a imagem vai ser maior, à sua direita e virtual. Significa o quê? Que vai ter a mesma noção do espelho plano, né? Aquela distância, Chico, que nós vimos na outra aula. Né, na aula anterior. Joelson, pode falar. Chico. Eu não consigo colocar aqui meu olho tão pertinho do espelho. Não tem como. Não dá mesmo, viu, Chico? Uhum. E agora vamos ver, então, o espelho convexo. Qual que é a parte do espelho convexo mesmo, Chico? Essa aqui de fora, né? Isso. O que acontece com a imagem se você colocar, então, na frente do espelho esférico convexo?
Não interessa a distância, né? A distância pode ser, ó, Chico, pode observar, sempre a distância vai ser virtual, menor e à sua direita, tá? Então, no convexo, só tem um caso. Vai ser virtual, menor e à direita. Pode ver que o objeto aí, no caso, o olho aí, né, Chico? O teu olho, ele vai sair sempre menor. Pode até se olha distanciar. só, ele está sempre menor do que eu, bem pequenininho, não importa a distância que eu fique dele. Não importa. Não é o caso do espelho côncavo, né? Vocês viram, então. É só esse tipo de imagem que o espelho convexo faz? Só esse tipo de imagem. Menor, virtual e à direita. Tá bom? Uhum. E agora vamos falar sobre a equação de Gauss. Essa equação de Gauss representa o quê? Vai fornecer para nós, se nós não tivermos a distância focal, né, nessa equação de Gauss, e aonde você pode observar que é 1 sobre o F, é a distância focal. E o P seria o quê? A distância do objeto ao vértice, ao espelho. E o P', né, também será a distância, só que da imagem ao espelho. Ou melhor, da imagem ao vértice. Pode falar vértice ou espelho, tá, Chico? Uhum. Ou então, quando vocês quiserem calcular a distância do objeto, a distância da imagem ou a distância focal, você irá utilizar o quê? A equação de Gauss. É isso que vamos fazer aqui no quadro. Vamos Joelson, pode falar, Chico. E o raio de curvatura? O raio de curvatura, não falei do raio de curvatura, né? Eu já tinha falado que o F, o que vem a ser? Que é o focal, né, a distância, é a metade do raio. Se é metade do raio, o raio vem a ser o quê? 2 vezes o foco, né? Um é o dobro e o outro é a metade, né? Ah, então se ele der o foco e eu quiser saber o F, só eu dividir por 2. Se der o foco, e se você quiser saber o R, é só multiplicar por 2, Chico. Ah, se ele der o R e eu quiser saber o foco, daí eu divido por 2, né? Isso mesmo, tá? Uhum. Então, vamos ver um exercício que vamos utilizar a equação de Gauss. Um espelho côncavo fornece de um objeto real situado a 40 centímetros do seu vértice uma imagem real situada a 20 centímetros do vértice. Letra A. Calcule a distância focal do espelho. Letra B. Calcule o raio de curvatura do espelho. Então, vamos fazer no quadro essas duas questões. Vamos lá, o raio de curvatura e a distância focal. Bom, vocês viram que a equação de Gauss é 1 sobre F, né, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, o P que seria o quê? A distância do objeto, né, ao vértice. E o P', que o problema deu, é a distância da imagem ao objeto que foi formado. Bom, vamos substituir aqui, então, na equação, né, 1 sobre 40 mais 1 sobre 20 centímetros. Tudo está já em centímetros, né? Então não há necessidade de transformarmos nada. Tirando o mínimo múltiplo comum de F, 40 e 20, a resposta vai ser 40F, né? 40F dividido por F fica 40, vezes 1 é 40. 40F divididos por 40 é F, vezes o 1 dá F. 40 divididos por 20 dá 2, 2 vezes 1 é 2F. Né? Sempre tem a letra embaixo aqui no denominador. O que você vai fazer? Você vai repetir a letra, né? Bom, como nós tiramos o mínimo múltiplo comum nos dois membros, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso cortar o mínimo múltiplo comum e só ficar com a parte de cima. Então, a resposta, parte de cima que é o numerador, né? 1F mais 2F é 3F. Está multiplicando, passa dividindo, 40 divididos por 3, você tem a distância focal em centímetros, que é de aproximadamente 13,3 centímetros. Essa seria a primeira questão, né, a distância focal. E agora a segunda questão, que é a letra B, ele está pedindo o raio. Então, Chico. Oi. Se o foco, a distância focal é 13,3, o raio será de quanto? Lembra? Vai ser o dobro. O dobro, isso mesmo. Então é só multiplicar por 2 e você tem o raio de curvatura, né? É 2 vezes o F. Vai dar quanto mesmo, Chico? É 26,6. Muito bem. Está aqui a resposta da letra B, então. 26,6 centímetros é a distância do raio de curvatura, tá bom?
E vamos, então, agora ver outra equação que vocês vão utilizar usando os espelhos esféricos. A equação do aumento linear transversal, vocês vão utilizar quando? Quando vocês precisarem saber o P, que vocês já sabem o que vem a ser, a distância do objeto ao vértice, o P' é a distância da imagem ao vértice, o I, como vocês podem observar, é a altura da imagem, né, que vai ser formada, e o O é a altura do objeto. Então, A é esse aumento linear transversal. Joelson, Pode falar, Chico. eu estou vendo ali que o P' está negativo. Isso mesmo, o P' sempre será negativo aqui, tá? Nessa proporção e igualdade aqui de imagem, altura da imagem, altura do objeto e a distância da imagem e a distância do objeto. Por que ele está negativo? Nós vamos já ver, Chico, tá? Uhum. Já no exercício nós vamos já ver o porquê que ele está negativo aí. Vamos lá. Uma menina está a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo e observa a imagem do seu rosto 2 vezes ampliada. Determine a distância focal do espelho. E pronto. Não tem A e B, é essa mesmo. Determine a distância focal do espelho. Então a menina, ela está na imagem, no espelho que reflete, né? Uma imagem 2 vezes o objeto. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui imagem igual 2 vezes o objeto. E o P é a distância da menina, né, na frente desse espelho que é de 20 centímetros. Bom, a igualdade aqui, como sendo um espelho côncavo, sempre a imagem será negativa, porque a distância focal que vamos calcular logo em seguida vai nos dar o tamanho correto, né, se está à direita ou é virtual no caso. Tá? Então, aqui, substituindo os valores, o que eu tenho? Então, a primeira coisa que você vai pegar no problema são os valores para identificar qual fórmula que dá certo. Por exemplo, o P e o I. Aonde que aparece o P e o I? O P aparece nas duas fórmulas, só que o I aparece só nessa aqui, na ampliação, né, linear transversal. Então, vou utilizar esse esqueminha aqui de cima, aqui, o primeiro. Tá bom, Chico? Uhum. O I corresponde o dobro, 2 vezes o objeto, né, correspondente, que não foi dado, o menos P', que é a distância da imagem ao vértice, e agora a distância da menina, né, real, nós temos, é de 20 centímetros. Bom, O divididos por O, eu vou cortar, vai ficar só o 2. 2 vezes 20 dá 40. Então, 40 será a distância da imagem ao vértice. Ao melhorar essa questão, vai ser menos 40 aqui, tá? E o P' vai ficar essa distância de menos 40 ao espelho. Só que ele não quer essa distância, ele quer, na realidade, a distância focal. Sendo a distância focal, nós vamos ter que substituir no próximo exercício Y. Então, quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou utilizar os dois exercícios? É só você ver na perguntinha. Se eles falarem assim, perguntarem, calcule o foco, a distância focal, então é claro que você vai ter que utilizar essa fórmula, né? Nós não fizemos só esta fórmula, por quê? Porque os dados do problema não corresponderam somente a esta fórmula, né? Senão não precisaria da outra. Bom, substituindo aqui, o cálculo vai ficar 1 sobre o F, que eu não tenho, 1 sobre o P, que foi dado no problema, está aqui, ó, é 20 centímetros, né? Como a distância aqui da imagem ao vértice é negativo, né? Então vai ficar menos 1 sobre 40, certo? Menos 1, mais com menos dá menos, né? E agora eu vou novamente tirar o mínimo múltiplo comum de tudo, que é 40F, né? E a resposta vai ficar, vamos ver, 40F divididos por F fica 40, 40 divididos por 20 fica 2F, né? Menos 40F divididos por 40 fica F vezes o 1. 2F menos F, daqui a distância focal agora sendo positiva, né? Para a fórmula aqui dá correto, então é claro que ali sendo negativo, né, subtraindo os dois, o resultado, a fórmula vai ficar de 40 centímetros, é a distância focal, no caso da imagem, né, ao espelho, né? E o espelho era côncavo, né, Chico? Era côncavo. Era côncavo, né? Por isso que é negativo ali, tá bom? Bom, então vamos para a nossa dica de estudo da aula de hoje? Um
Um objeto de 6 centímetros de altura está localizado à distância de 30 centímetros de um espelho esférico, convexo, de 40 centímetros de raio. Calcule a posição da imagem, letra A, né? Letra B, a altura da imagem. E letra C, o aumento linear transversal. Então, são 3 cálculos que vocês irão utilizar. Nesses 3 cálculos, quando for dado o raio, nunca esqueça que automaticamente você tem a tua distância focal, né? Se for dado a distância focal, você terá automaticamente o raio. Joelson, pode falar, Chico. Aquele é um espelho convexo, não é? Isso mesmo, Chico. Aquele é um espelho convexo, não como o exercício nós fizemos, que era côncavo, né? Tentem resolver, na próxima aula iremos resolver juntos, né, um exercício que corresponde a 3 perguntas, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula de física. Um abraço, até. Falou, Joelson. Falou, Chico, até. Na aula de hoje, vimos como é a associação de espelhos. Vimos na associação de espelhos planos que podemos calcular quando os espelhos estão paralelos, que são as imagens infinitas, e quando os espelhos estão em forma de ângulos, que as imagens serão calculadas da seguinte maneira: 360 graus divididos pelo ângulo formado pelos 2 espelhos, menos 1. Estudamos os espelhos esféricos. Possuímos 2 tipos de espelhos esféricos: o côncavo, que corresponde à parte interna de uma calota, e o convexo, que corresponde à parte externa da calota. E vimos quando usar a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Na equação de Gauss, você poderá utilizar quando? Quando você quiser saber a distância do objeto ao vértice, a distância da imagem ao vértice e a distância focal. Já na equação do aumento linear transversal, é quando você quer saber o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto. Até a próxima aula.